Para entender esse problema, é preciso compreender esta figura primeiro. Imagine aqui o cilindro com a sua seção transversal no plano da figura. Se eu dividir esse cilindro ao meio, instantaneamente, esse semicilindro superior sobe, porque tem um excesso de pressão dentro dele e então tem uma força exercida para cima. Essa força eu posso calcular desde que eu conheça essa área aqui que está separando as duas metades do cilindro. Então, porque a força seria P vezes A. Agora, essa metade superior não sobe porque ela está segura pela parede. Então, esses dois vetores indicam a tensão exercida pelos dois lados da parede para segurar esses dois semicilindros unidos. Então, isso daqui ocorre um equilíbrio de forças que eu posso então levar em conta. A força total devido à pressão na placa é F igual a PA, onde P é a pressão, o excesso de pressão, e a área L vezes 2R, é a área da placa hipotética. Esta força deve ser equilibrada por uma força exercida pelas paredes do segmento semicircular. Se a força por unidade de comprimento é P, então eu tenho que a força total é o comprimento vezes T. Então seria 2L vezes T. E a força devido à pressão, que está aqui, seria PL vezes 2R. Isolando T, eu tenho T igual a PR, que é a lei de Laplace. Então, pela terceira lei de Newton, a reação exercida sobre a placa hipotética é igual à força exercida sobre o semicilindro. Nós podemos também calcular esse problema e fazer esse cálculo de outra maneira, por integração direta. Ou seja, aqui eu vou considerar, eu tenho o semicilindro, e eu vou calcular a força exercida para cima nesse semicilindro devido ao excesso de pressão. Então aqui está um vetor diferencial de força, que seria a pressão aqui vezes o vetor diferencial de área. Esse vetor dA, diferencial de área, seria R d θ vezes o comprimento do cilindro. Então eu tenho que a força e a pressão vezes a área. Então eu tenho que esse dF é igual a P vezes dA. Mais aqui o dA é LR d θ. E esse N aqui é o vetor unitário. E aí nós temos então as componentes horizontais e a vertical da força. Então a componente horizontal depende do cosseno e a componente vertical depende do seno. A força total é obtida pela integração de θ igual a zero até θ igual a π. Então, fazendo a integração, nós temos que a integração na horizontal, como a gente já espera, deve dar zero. Aí cairia na integração do cosseno de 0 a π, que dá realmente zero. Na vertical, eu tenho uma integração do seno de 0 a π, que dá menos cosseno, 0 a π. Então, essa integração vai dar 2π vezes RL. Como a força por unidade de comprimento é o T, então tem que dividir pelo comprimento, que é 2L. Então fiquei que a tensão de superfície é igual a pressão vezes R, que é a lei de Laplace. Então o grande problema dos vasos sanguíneos é, na verdade, o que ocorre nessa lei de Laplace. Quer dizer, se o R aumenta, a tensão da parede, tensão na parede aumenta também. E se ocorre algum aneurisma,
com o aumento do raio, eu tenho um aumento de tensão na parede. Então, se o vaso já está comprometido, por isso ocorreu o aneurisma, essa tensão aumentando ainda mais, tem uma grande possibilidade de rompimento.